O Irã é conhecido como um dos países mais antigos do Oriente Médio, habitado por um povo de ascendência ariana que, ao longo de milênios, dominou a região que hoje chamamos de Irã moderno. No entanto, o que muitos talvez não saibam é que a inimizade entre o Irã e Israel possui raízes profundas que vão muito além dos conflitos recentes. À luz dos ataques contínuos do Irã contra Israel, surge uma questão intrigante. De onde vem esse ressentimento? É um ressentimento em direção ao povo e à nação de Israel. Você já se perguntou sobre a origem desses sentimentos tão intensos? Os textos bíblicos revelam que esse antagonismo não é meramente político ou territorial. Ele parece envolver forças mais obscuras, algo que transcende o natural, talvez com uma dimensão sobrenatural por trás dessa hostilidade. É por isso que convido você a curtir, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo, para que juntos possamos explorar esse tema. Fique até o final, pois o que vamos revelar pode mudar completamente sua perspectiva sobre esse conflito antigo e a origem da aversão iraniana a Israel. Para aqueles que não estão familiarizados com a história do Irã, tanto segundo a Bíblia quanto a história convencional, o Irã é uma nação antiga, conhecida como a Terra dos Iranianos, ou mais comumente, a Terra dos Arianos. Os arianos eram um grupo étnico de origem indo-europeia que se estabeleceram no que hoje é o Irã, dominando a região por mais de 4.000 anos. No entanto, segundo os escritos sagrados, o Irã não era habitado originalmente pelos arianos. Antes de sua chegada, a região era conhecida como Elão, uma nação de origem semita. De acordo com a história bíblica, Elão foi um dos filhos de Sem, o que a torna uma cidade semita. Ao longo do tempo, várias ondas de migração ariana atingiram a região. E, eventualmente, os arianos começaram a considerar o Irã como sua pátria. Esse processo de migração e integração moldou a identidade complexa e multicultural do antigo Irã, combinando elementos semíticos e indo-europeus, tanto cultural como geneticamente. A verdade é que os iranianos modernos descendem predominantemente dos antigos persas, mas também de outras populações de origem ariana. Os antigos persas eram apenas um dos vários grupos étnicos iranianos, junto com os medos e outras comunidades de origem indo-europeia. De acordo com textos sagrados e interpretações bíblicas, um ancestral importante dessas pessoas é Madai, um dos descendentes de Jafé. Madai é tradicionalmente associado aos medos e, por extensão, ao povo iraniano, fazendo dele o ancestral, não só dos persas, mas de todos os povos arianos. Assim, entendemos que os iranianos modernos descendem principalmente de Madai, o progenitor das planícies persas, o que reforça o patrimônio histórico e étnico comum entre os iranianos e outros povos arianos da antiguidade. Além disso, ao longo dos séculos, essa região sofreu inúmeras influências culturais e populacionais, criando uma identidade rica e diversificada, refletida na população iraniana atual. Falando da origem etimológica do nome Irã, podemos rastrear suas raízes até o antigo termo Ariana, que significa Terra dos Arianos. Esse nome está profundamente ligado à identidade dos povos arianos que se estabeleceram na região. O persa médio registrou pela primeira vez esse termo em uma inscrição do terceiro século em Naqsh-e-Rostam. Nessa inscrição, o termo ariano era utilizado para se referir aos iranianos. Tanto o plural arianos quanto o substantivo persa ariá derivam do proto-iraniano, significando ariano ou pertencente aos iranianos. Além dessas raízes linguísticas, há também uma explicação mitológica. De acordo com a mitologia iraniana, o nome Irã está associado a Iraque, um rei lendário, sugerindo uma conexão não apenas com a etnia ariana, mas também com a tradição histórica e cultural do país.
Por isso, o nome Irã carrega consigo tanto a herança dos povos arianos quanto a rica mitologia e história desse território antigo, historicamente conhecido no Ocidente como Pérsia. Esse nome foi dado por historiadores gregos que se referiam à região como Persis, ou Terra dos Persas. A Pérsia, na verdade, se refere especificamente à província de Fars, localizada no sudoeste do Irã, e que representa a quarta maior província do país. Esta região possui um imenso peso histórico. Aproximadamente no ano 550 a.C., os gregos começaram a usar o termo Pérsia para designar todo o território iraniano. Uma prática que perdurou até 1935, quando o Shah Reza solicitou à comunidade internacional que utilizasse Irã. Curiosamente, os próprios iranianos chamam sua terra de Irã desde pelo menos 1000 anos antes de Cristo. Embora Irã seja o termo oficial, o nome Pérsia ainda ressoa culturalmente, evocando um passado glorioso que permeia a identidade nacional. A palavra Irã também possui um significado especial, refletindo a herança étnica do povo iraniano como a terra dos arianos. O uso contínuo de Pérsia em contextos culturais, como arte, literatura e gastronomia, demonstra o apreço pela história e as tradições que moldaram o país. Assim, tanto Irã quanto Pérsia representam não apenas um território, mas também uma rica tapeçaria de cultura, história e identidade que continua a influenciar o mundo contemporâneo. Em relação ao conflito entre o Irã moderno e Israel, alguns acreditam que existe um pano de fundo bíblico para essa rivalidade. Embora o tema seja complexo e carregado de simbolismo, em textos sagrados encontramos referências a reinos que se levantariam contra Israel, como descrito nos tempos do profeta Daniel. Este antagonismo é representado de forma obscura, quase como uma manifestação de forças malignas. Para alguns, o conflito possui uma origem espiritual. De acordo com certas interpretações, o Irã também desempenha um papel positivo nas Escrituras. A Pérsia é vista no Antigo Testamento como um instrumento de libertação para o povo de Israel. Foi Deus quem, por meio do rei persa Ciro, libertou os judeus do cativeiro babilônico. Ciro é mencionado em várias profecias como o escolhido por Deus para libertar Israel e pôr fim ao exílio na Babilônia. Outros reis persas, como Xerxes e Dário, também são citados nas Escrituras, com a Pérsia exercendo um papel central na história do povo judeu. O livro de Daniel nos mostra uma possível origem do antagonismo entre a nação iraniana e Israel. No capítulo 10, é narrado que, no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, conhecido como Beltesazar em aramaico, recebeu uma revelação divina. A profecia era verdadeira e falava sobre tempos de conflito e guerra. Durante a visão, Daniel relata que esteve de luto por 3 semanas, abstendo-se de alimentos e bebidas finas e sem se ungir com óleo. No 24º dia do 1º mês, enquanto estava à margem do rio Tigre, ele viu diante de si um homem vestido de linho, com um cinto de ouro em torno da cintura. Seu corpo brilhava como pedras preciosas, seu rosto reluzia como um relâmpago e seus olhos eram como tochas de fogo. Sua voz soava como a de uma multidão. A visão fez com que os homens que estavam com ele sentissem um grande temor, e Daniel se escondeu, desfalecendo com o rosto voltado para o chão. Então, alguém o tocou e o colocou de joelhos. O anjo disse a ele: Daniel, homem muito amado, ouça atentamente minhas palavras e levante-se, pois fui enviado a você. Enquanto o anjo falava, Daniel se levantou tremendo. O anjo continuou: Não tenha medo, Daniel. Desde o 1º dia em que você decidiu buscar entendimento e se humilhar perante seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Porém, o príncipe do reino da Pérsia resistiu a mim por 21 dias,
até que Miguel, um dos príncipes principais, veio me ajudar, pois eu estava retido diante dos reis da Pérsia. A origem da hostilidade do Irã em relação a Israel não é, segundo esse relato, um mero sentimento humano, mas algo que poderia estar influenciado, segundo certas interpretações, por ordens de forças malignas. A Bíblia nos revela que existe um anjo caído, enviado por Satanás que luta contra Israel. Este príncipe opera no reino da antiga Pérsia, que hoje corresponde ao Irã. Essa entidade maligna e poderosa continua a agir até os dias de hoje, sem estar limitada ao período do profeta Daniel. Um dado curioso é que este príncipe do reino persa, que para quem não sabe é na verdade um demônio que habita no Irã, resistiu ao anjo que trazia uma mensagem importante. Muitos acreditam que este anjo era Gabriel e que foi este terrível demônio quem o impediu de completar sua missão e entregar a mensagem ao profeta Daniel. O ódio que o Irã sente por Israel não é simplesmente humano. É resultado da influência deste príncipe do reino persa, uma entidade demoníaca vinda das profundezas do inferno. Esse ódio não é um sentimento comum entre as nações, mas algo muito mais profundo e espiritual, algo verdadeiramente sombrio. O texto bíblico relata que o anjo, acreditado por muitos como Gabriel, não conseguiu derrotar sozinho essa força maligna. Ele precisava de ajuda. Então, o arcanjo Miguel, o líder supremo dos anjos, veio em seu auxílio. Juntos, enfrentaram e venceram este terrível demônio. Portanto, o ódio que certos setores no Irã têm em relação a Israel não é meramente uma questão humana. É algo implantado por esta antiga entidade demoníaca, conhecida como o príncipe do reino persa, que representa o atual Irã. Esse, então, seria o verdadeiro origem dessa animosidade entre Irã e Israel. Espero que tenham gostado deste vídeo. Deus os abençoe a todos e até a próxima.